Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à webconferência do Tarde. O tema da nossa webconferência é atenção à violência na atenção primária à saúde, na atenção básica. Eu me chamo Débora, eu sou assistente social, Débora Martins, sou assistente social. Eu trabalho no Núcleo de Apoio à Saúde da Família aqui no município de Florianópolis. E eu tenho um pouquinho da trajetória em relação à violência, né? Eu fiz a residência de saúde da família aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu trabalhei durante um ano com atendimento a mulheres vítimas de violência. Então hoje eu estou no NASP, né? Mas carrego um pouquinho essa bagagem de trabalhar com a atenção a mulheres e também com outras faixas etárias agora na atenção básica, né? Então a ideia é a gente trabalhar um pouquinho com esse tema com vocês hoje à tarde, né? Fiquem à vontade para participar da webconferência, de fazer perguntas, questionar. Vocês que fazem também a web ficar bacana e com várias informações, né? Então, começando. Então, primeiro alguns dados sobre violência, né? No Brasil e no mundo, as violências elas representam um problema grave de saúde pública, né? Então, alguns dados trazem que, em termos de mortes externas, de causas externas no Brasil, constituem a terceira causa de morte da população em geral e a primeira causa de óbito na faixa etária de 1 a 49 anos, acometendo principalmente os homens. Então, a gente trabalha, na verdade, com essa informação, trabalhando, né, trazendo a questão do impacto da violência para a saúde da população e para a qualidade de vida, né? E como ela afeta principalmente a população jovem, de 1 a 49 anos, como a gente viu, ela vai influenciar também na expectativa de vida para esses jovens, né? Fora que a violência ela causa um impacto muito grande em termos de social e econômico, né? Um alto custo, na verdade, né? Familiar, pessoal, econômico, social. Então, a violência também gera esse custo. No mundo, né, mais de 1.600.000 mortes por ano acontecem, né, e mais de 16 milhões de internações hospitalares por ano são causadas pela violência. E mais de 4.000 pessoas morrem por dia devido a homicídios ou suicídios. Em 2011, 1,6% da população brasileira foi vítima de violência, sendo que foram registrados quase 75 mil relatos de violência contra a mulher. Então, só para trazer um pouquinho de alguns dados e algumas informações sobre a violência mesmo, né? São dados que trazem o IBGE, que trazem os censos que estimam a questão da violência, né? O VIVA, que depois eu vou falar um pouquinho. E que mostram realmente esse impacto e essa questão de saúde pública que é a violência e que mostra também o quanto a gente precisa estar atento na atenção básica em relação à violência, né, contra todas as diversas faixas etárias. Esses dados, eles apontam para uma ponta, a gente fala que é uma ponta de um iceberg, né? Todos os dados visíveis, eles correspondem a um grande número, se não igual ou maior, invisíveis. Aquelas informações que não são notificadas, né? Por exemplo, lesões leves, que às vezes a gente não observa ou não caracteriza como se fosse uma violência e não notifica, não registra, né? Pelo próprio medo da população, às vezes, de denunciar e de ser mais agredida ou de ter um dano maior, né? Então, o medo da denúncia faz com que aconteça a subnotificação. A questão da dificuldade de a gente conseguir caracterizar realmente a violência como uma violência psicológica, né? Então, a gente às vezes tem essa dificuldade de caracterizar realmente se é uma violência, se não é, o que está acontecendo, principalmente nessa parte mais de saúde mental mesmo, psicologia. Então, um pouco do impacto da saúde, né? Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Além dos eventos fatais, né, que causam a morte de uma pessoa, a violência ela também provoca lesões de diferentes tipos. Síndromes, problemas de saúde sexual e reprodutiva, por exemplo, uma gravidez indesejada, a questão da infertilidade, né, e outros fatores relacionados à relação mesmo sexual, né, à reprodução. Alguns distúrbios psicológicos, a ansiedade, a depressão, o pânico, tudo isso, né, gerado pela violência que a pessoa às vezes está sofrendo. A dificuldade de relacionamento, tanto interpessoal quanto com um parceiro sexual mesmo, o baixo rendimento escolar, né, em se tratando de crianças e adolescentes, a dificuldade no trabalho, entre outros, né? Então, são todos agravantes, impactos que a violência causa, não necessariamente todos eles relacionados, né, e diretamente afetando a saúde do indivíduo.
Então, por isso, né, por todos esses dados, todas essas informações, é que a gente vai tratar ela como se fosse uma questão de saúde pública, porque ela é uma questão de saúde pública, e também, né, segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, eles trazem que a violência ela é uma epidemia silenciosa, pela questão do segredo, às vezes, da subnotificação, né, das vezes de a gente não querer se meter em brigas de marido e mulher, em brigas de mãe e filhos, então acaba sendo realmente não notificado, né, e a gente não consegue mesmo prever a quantidade de vítimas de violência que existem no país e no mundo. Então, um pouquinho do que é a violência, né, que eu acho que é importante caracterizar, além de trazer todos esses dados. A violência, ela é caracterizada pelo uso intencional da força física ou do poder, né, das relações de poder, real ou em forma de ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que possa ou tenha alta probabilidade de resultar em morte, lesão, dano psicológico, problemas de desenvolvimento ou privação. Seja privação de alimentos, seja privação de acesso aos serviços de saúde, acesso a documentos pessoais, acesso a alguma renda que seria de direito da pessoa, né? Então, tudo isso é caracterizado como violência. E a violência ela é classificada em 3 tipos que a gente coloca, né? Com a sua subclassificação. Então, o primeiro tipo é a violência dirigida a si mesmo, que aí ela é dividida em 2. O comportamento suicida, né? Que é quando há a tentativa de suicídio, quando há o pensamento suicida, e ao autoabuso, onde acontece, por exemplo, a automutilação, né? Então, isso é caracterizado, é um tipo de violência que é a dirigida contra si mesmo. A violência interpessoal, ela também é dividida em 2, que é a violência intrafamiliar ou doméstica, que é caracterizada por acontecer entre membros da própria família, entre parceiros íntimos, por exemplo. E aí a gente vai identificar violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, o abuso sexual de um pai contra um filho, né? Então, tudo isso é caracterizado nessa parte da violência interpessoal, intrafamiliar ou doméstica. E a violência comunitária, ela vai ser a violência perpetrada por uma pessoa estranha, pode até ser conhecida, mas que não é membro de família, não é do seio familiar, né? Então, geralmente ocorre essa violência nos espaços públicos. E aí a gente pode identificar, por exemplo, o estupro, a violência entre 2 adolescentes, né? A questão violência gerada pela situação de um tráfico de drogas, por exemplo. Então, essa é a violência comunitária. Em relação à violência coletiva, que é o terceiro tipo de violência que a gente pode caracterizar, né? Ela também está dividida em 3, que é a social, que ela acontece, na verdade, que é o que é caracterizado pelos crimes de ódio, né? Então, realizados por grupos, atos terroristas, por exemplo. A violência política, que é causada entre estados. Então, a guerra, os ataques relacionados à questão de violência entre estados, né? E a violência econômica, né, coletiva, que é causada por grupos maiores e que está geralmente relacionados a interesses de poder, interesses econômicos, né? Então, esses são os tipos de violência que podem estar classificados, né? Que são classificados. Em relação à natureza da violência, a gente também classifica em alguns tipos de violência. Então, a violência, ela pode ser física, né, quando acontece uma agressão física contra outra pessoa, sendo com o próprio corpo, né, usar a mão, um chute, um pontapé, um soco, ou também usando armas de fogo ou armas brancas, né, isso que gera uma lesão física na criança, no adolescente, na mulher. Isso é caracterizado da violência física. Na psicológica, é todo ato ou omissão que causam danos psicológicos, sociais, de acesso, até que causam risco, que exponha a pessoa a uma situação de risco por omissão, né, por negligência. Em termos de violência sexual, todos os atos que vão gerar, obrigar a pessoa a se envolver numa relação sexual, por exemplo, a ter fazer alguns atos sexuais que sem a sua vontade, sem a sua autorização. E, o assédio moral, que está geralmente relacionado com o trabalho, né? A negligência, que eu acho que eu pulei, que falava que é relacionado realmente à questão da omissão mesmo, de a gente pensar a gente negligenciar a criança ou o adolescente, né? Tá causando uma situação de risco.
A institucional, que é quando ocorre com serviços ou públicos ou privados, serviços de saúde ou não, né? E que é por ato ou omissão, eles podem causar algum dano à saúde, né? Então, omissão de socorro, por exemplo, a privação do acesso à pessoa ao serviço que está sendo oferecido. E a violência econômica e patrimonial, que como um exemplo é a gente esconder documentações pessoais, documento de identidade, CPF, certidões, enfim. E também a questão do patrimônio, de a gente estar pegando, né, vamos supor, dinheiro, ou pegando o cartão, retendo o cartão da pessoa do banco, que ela não tem condições de estar sacando esse valor, enfim, a gente está também privando ela, né, do direito que é dela de estar recebendo esse valor financeiro, ou de estar acessando seus documentos, enfim. Então, isso é a classificação em relação à natureza. Como identificar, então, né, na atenção primária à saúde, como a gente pode estar identificando as situações de violência? É função da equipe de saúde da família conhecer, discutir e buscar a identificação dos fatores de risco na população adscrita, né? E também os fatores de risco que podem expor as pessoas à situação de violência. E facilitar a definição de ações a serem desenvolvidas e a intervenção preventiva, né? Ou confirmação do diagnóstico. E aí com o objetivo de tomar algumas medidas, desenvolver algumas medidas, algumas ações adequadas às diversas situações de violência, principalmente intrafamiliar. Né? Então, essa é a nossa função enquanto equipe de saúde da família, e a gente tem que estar atento a tentar desenvolver realmente ações de prevenção, a estar desenvolvendo ações que identifiquem as situações de violência para a gente conseguir manejar elas, né, e tentar acompanhar as vítimas de violência da melhor forma possível. A equipe de saúde da família está numa posição estratégica quando a gente fala de detectar riscos, né, e identificar situações de violência. Por a gente estar na atenção básica, por ter o acesso à saúde, né, os centros de saúde, a equipe de saúde da família, e também por contar com agentes comunitários de saúde, a gente tem essa possibilidade de estar identificando as situações de violência com mais facilidade, digamos assim, do que outros profissionais de outros serviços, né, ou de outros setores. Nas visitas domiciliares, nos atendimentos que a gente faz no dia a dia, né, quando o agente comunitário de saúde vai até a casa da pessoa para fazer o acompanhamento mensal, a gente consegue estar atento a algumas situações e, de repente, trazer algumas situações suspeitas para a discussão da equipe e até para avaliar como é que pode ser feita uma intervenção para que a família, né, para que a pessoa ela venha a realmente estar contando com a equipe como um suporte nessas situações de violência. Geralmente nós somos os primeiros a serem informados sobre os episódios de violência e muitas vezes eles vêm mascarados por outros problemas de saúde. Então, por exemplo, uma situação que aconteceu com a gente aqui em Florianópolis, né, num dos centros de saúde que eu atendo, uma pessoa, uma mulher, ela veio para atendimento no centro de saúde relatando que ela estava com dor de estômago. E foi feita a primeira acolhida, tal. Na ocasião ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Lá ela foi avaliada com esse mesmo sintoma, com a dor de estômago, e ela foi tratada para esse sintoma, né, e foi liberada para casa. No dia seguinte ela voltou no centro de saúde com a mesma queixa da dor de estômago, né, e ela foi novamente, né, visto que poderia ser uma intoxicação, alguma coisa assim, tratada por esse sintoma. Na terceira vez que ela voltou com esse mesmo sintoma, foi chamado outras pessoas, outros membros da equipe de saúde da família, e que, né, também com um outro olhar junto com os profissionais que fizeram a acolhida dela na unidade, começaram a perceber que esse sintoma, pela terceira vez consecutiva, poderia ser outras coisas que não especificamente a dor de estômago, né, poderia ser gerada por outros fatores emocionais, enfim. E quando a gente fez a abordagem realmente daquela mulher, né, escutou ela, fez a acolhida dela e abordou outras questões que não só a dor de estômago, ela apontou pra gente que ela estava passando por uma situação muito complicada em casa e tal, e que por 3 dias seguidos ela tomou medicamentos, né, em alta quantidade para tentar o suicídio. Então a gente, a partir desses sintomas que poderiam ser sintomas simples de dor de estômago, a gente consegue identificar, né, ouvindo, acolhendo essa pessoa, uma situação muito mais grave, né, e que está diretamente relacionada com uma situação de violência. Então, a gente tem que estar atento mesmo, tem que acolher e tem que dar essa abertura para que o usuário ele tenha liberdade e confiança para trabalhar com a gente, para abrir para a gente a situação, né, que ele está vivenciando, inclusive essas tentativas de suicídio, outros tipos de violência que possam vir a acontecer.
E como eu falei antes, né, ela pode ser identificada em diferentes momentos e lugares. Então, na visita domiciliar, no atendimento individual, às vezes num grupo, por alguns comentários que a pessoa faz, né? E trabalhar com essa questão de identificação de fatores de risco. Então, relação de poder, por exemplo, né? Famílias com relações de poder muito distintas ou muito exageradas. Uma pessoa muito submissa, enquanto o outro, né? Muito dominante. Que é relações de poder que nunca mudam. Sempre um tem a obrigação por tal coisa e o outro por outra coisa, né? Famílias que têm passado por situações de conflitos grandes, né? Ou até de perdas, uma morte na família, alguma situação de doença grave. Então, esses fatores também podem gerar e ocasionar alguma violência. A gente tem que estar atento para monitorar e estar acompanhando essas famílias para evitar que venha acontecer realmente uma situação de violência mais grave. Famílias que tenham algum membro, né, que fazem uso de álcool e outras drogas, apesar de não ser determinante, o uso de álcool ou outras drogas, ele pode contribuir para o aumento da violência familiar também, né? Ou até mesmo social, comunitária. Então, a gente tem que estar atento a essas situações também e identificar esses fatores de risco para conseguir trabalhar com essas famílias e conseguir trabalhar também com a prevenção, né, da violência na atenção primária. Então, isso que eu falei, né? Observar os sinais de alerta, mas não de forma isolada. A gente tem que estar atento a todos os sinais e todo o contexto familiar que possa estar propício, ou possa estar facilitando o acontecimento de uma violência, né? Famílias isoladas podem ter, né, alguma situação de violência envolvida naquilo ali. Famílias que não permitem o acesso dos serviços de saúde, não permitem visitação, por exemplo. Não permitem que coleguinhas dos filhos vão visitar a sua casa e permaneçam na sua casa. Não permitem que os filhos saiam de casa, a não ser para ir para a escola. Então, esse isolamento também pode indicar algum segredo familiar, por exemplo, né? Alguma questão de alguma suspeita de algum tipo de violência que possa estar acontecendo nesse âmbito. E a gente tem que tomar cuidado, porque pequenas atitudes, como dar surras, tapas nos filhos, bater na mulher, agredir verbalmente, entre outros, né, não podem ser desconsiderados ou consideradas como atitudes não violentas. Então, um outro exemplo, né, aqui a gente estava atendendo uma família num dos centros de saúde e a criança, né, a mãe e o filho, e a criança não parava quieta na cadeira, né, então ela saía para brincar na maca, daí voltava para a cadeira, daí mexia nas agendas do profissional que ela atendendo, e aí mexia nos equipamentos que estavam ali disponíveis à disposição do profissional. Ela não parava, né? E chegou um momento que a mãe se irritou, né? E além de gritar com a criança, pegou a criança pelos braços, deu uma sacudida e deu um tapa e falou: agora você vai ficar quieto, vai sentar aqui, não vai mais fazer nada, vai ficar quietinho do meu lado, né? Então, essa ação, quando acontece na nossa frente, e que muitas vezes acontece, né, ou algumas vezes acontece, a gente tem que estar atento e não passar batido por essas situações, né? Não achar que a mãe está educando a criança naquele momento simplesmente. E a gente pode também refletir com essa mãe, de que se essa violência que ela acabou de fazer com o filho dela, se ela realmente acha que vai ter efeito, se ela realmente acha que a criança vai ficar sentada em todas as consultas a partir de agora e não vai mais se mexer na cadeira durante 20, 30, 40 minutos, né? Então, e pensar com essa mãe, refletir com essa mãe de outras formas de a gente conseguir educar sem usar a força física, sem usar a violência psicológica, a violência verbal, né? Então, é nossa função, é nosso papel também como profissionais de saúde estar refletindo com os pais quando essa situação acontece na nossa frente, né? E estar atentos a isso. Não é normal acontecer violência, né? É cultural e ela pode, sim, não fazer mais parte da nossa convivência. Então, a gente tem que tomar algumas providências para evitar que ela aconteça, né? E em todos os espaços, não só nos centros de saúde, mas também em casa, em outros espaços. O papel das equipes, né, frente às situações de violência, então. A primeira coisa que a gente sempre coloca é a acolhida, a importância do profissional estar recebendo o usuário e escutar a sua queixa, né? E quando ele traz uma queixa que às vezes não confere muito, é um pouco suspeita, a gente fazer realmente uma investigação. Então, perguntar diretamente, às vezes indiretamente, e abrir espaço para que a pessoa confie no profissional de saúde e traga a situação de violência ou o que pode estar acontecendo, né? Identificar os sinais suspeitos, como a gente já falou,
abrir caminhos para um diálogo e para o vínculo, né? É com o vínculo e com o diálogo que a gente consegue ter a confiança do usuário e que ele vai conseguir realmente abrir para a gente o que está acontecendo e a gente poder oferecer todos os serviços disponíveis para atenção às vítimas de violência, né? E em situações de crise, oferecer todas as orientações necessárias e também todos os recursos e a rede de apoio disponível. Então, garantir que ele realmente vai ter acesso aos recursos e aos serviços que estão à disposição das vítimas de violência, né? É importante, muitas vezes, a gente pensar... Vou dar um exemplo, né? Que às vezes a gente suspeita de uma situação de violência, vem pelo programa de saúde na escola, às vezes na parceria que a gente tem, que as equipes de saúde da família têm com o programa da saúde na escola, às vezes vem uma notificação do conselho tutelar, às vezes aparece mesmo no centro de saúde e gera uma situação suspeita, né? Então, um exemplo, a gente está atendendo uma situação agora, né, de uma família que tem uma suspeita de abuso sexual na família, assim. Então, para a gente conseguir realmente que essa família confie nos serviços de saúde, a gente trabalhou de outras formas, né, com outras metodologias para tentar conquistar essa família e ela realmente se abrir. A gente identificou essa família porque no acompanhamento dos filhos meninos, né, homens, eles faziam o acompanhamento de criança, enfim, normalmente, né? Então, conforme as consultas de rotina e tal, vinham. Mas as meninas, elas nunca consultaram no centro de saúde, né? Então, a família trazia somente os meninos, as meninas não. E a partir disso, de um questionamento também da escola, de comportamento na escola, a gente começou a chamar as crianças para conversar. E aí, conversando sobre, às vezes, a escola, sobre como é que é no dia a dia, como é que são as amizades, como é que são... o acompanhamento dos pais na escola, como é que é o acompanhamento da escola, da família mesmo, como é que é o comportamento da família dentro de casa, né? As relações que eles estabelecem entre si, que a gente vai abrindo portas para que essa criança ou esse adolescente consigam contar com a gente e realmente colocar o que aconteceu, né? Então, nesse caso, desde a nossa suspeita, o contato com o conselho tutelar ele já foi feito, né? Porque ele deve ser imediato quando a gente identifica uma situação de suspeita de violência contra a criança e adolescente, mas para a gente ter também a confiança dessa família, a gente continuou atendendo ele no centro de saúde até a gente realmente chegar na criança, né, do adolescente, relatando a situação de violência, né, o fato que realmente aconteceu. E aí, quando a gente chegou nesse ponto, é importante a gente mostrar para essa criança, para esse adolescente, de que ela pode confiar na equipe, de que esse segredo que ela trouxe para a gente não vai revelar para toda a equipe de saúde da família, né, ou todo o restante da equipe que trabalha junto com a gente, mas que sim vai ser mantido um segredo, vai ser mantida a segurança daquela criança e até esclarecer da importância do acompanhamento do conselho tutelar, do encaminhamento para outros serviços que podem estar fazendo daí o acompanhamento psicossocial daquela família, daquela criança e até pensar em maneiras de cessar com a situação de violência que tem sido vivenciada, né? Então, depois de... a gente fez a denúncia no conselho, depois de algum tempo acompanhando essa família, a gente conseguiu que ela mesma aceitasse a denúncia no conselho tutelar que estava sendo feita, né, que tinha sido feita, e também o acompanhamento num serviço especializado de atenção à criança e adolescente. Então, essa confiança da família na equipe de saúde da família, essa abertura que a gente conseguiu proporcionar para ela, é importante para que ela venha, assim, a futuramente confiar e seguir o acompanhamento da saúde, né? Então, hoje já não existe mais falta das consultas, todos os atendimentos a família vai, né? Já está um pouco mais próxima do centro de saúde, coisa que não existia antes. Então, por isso é importante estar realmente a equipe acolhendo a família e estar apoiando e orientando todos os recursos que estão disponíveis também para atendimento, para atenção, né? Então, é nossa função oferecer orientações e suporte para que a vítima compreenda melhor o processo que está vivendo, analise soluções possíveis e tome a melhor decisão, né? Então, é função da pessoa que sofre violência, né, nos casos de ela ser adulto, por exemplo, ela tomar a decisão realmente para se ela vai sair de casa, se ela vai para algum atendimento, se ela vai fazer uma boletim de ocorrência. É importante que a equipe confie nessa pessoa e saiba que ela tem, sim, capacidade para fazer as melhores escolhas para ela. E não julgar caso ela não consiga, por exemplo, sair de casa imediatamente numa situação de violência conjugal, por exemplo, né? Então, a gente tem que dar esse suporte para que quando ela se sentir fortalecida, ela realmente possa buscar, né, o serviço de proteção e de orientação e até o suporte psicossocial. Sempre nas nossas orientações é importante incluir a rede de apoio, né?
Então, governamental ou não governamental, as ONGs, os serviços da prefeitura, né, do Estado, que estão à disposição para atendimento às vítimas de violência e garantir também que elas conheçam e acessem esses serviços, né? Então, de fazer, de repente, a ponte, telefonar antes de encaminhar, saber se vai ter gente lá, se vão conseguir acolhê-la no momento em que ela vai chegar e ter certeza de que ela realmente foi, que ela realmente buscou esse apoio. E criar mecanismos aí entre a equipe de saúde da família mesmo, né, mais internamente, para compartilhar a experiência de cada um dos seus membros. Então, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, agentes comunitários de saúde, compartilhar que tipo de experiência que vocês têm, né, em relação à situação de violência, para adotar práticas comuns que vão visar qualificar, né? Porque se um profissional fala uma linguagem, o outro fala outra, um tem entendimento, outro tem outro, isso acaba dificultando no processo até de apoio à vítima de violência. Então é importante que vocês, né, conversem bastante, dialoguem bastante e discutam qual é a melhor forma que vocês consideram interessante para lidar com situações de violência quando aparecerem no dia a dia de vocês. E a postura profissional, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que também vão ajudar nesse processo de criar confiança e de estar realmente acompanhando as situações de violência de uma forma mais qualificada. Então, a primeira é a questão do sigilo e da segurança, que a gente já falou, né? Então, ter certeza, né, e garantir para a pessoa de que as informações que ela está passando para a gente vão ser guardadas em sigilo, só vão ser reveladas para pessoas que estão necessariamente, né, que fazem parte do atendimento, que vão precisar saber para a continuidade no atendimento dessa pessoa. E também orientar de que o fato de a gente fazer a denúncia para o Conselho Tutelar não quer dizer uma quebra de sigilo. Muito pelo contrário. O Conselho é um órgão de proteção da criança e adolescente, né, no caso de crianças e adolescentes, e ele vai estar à disposição da família para estar auxiliando ela a enfrentar a situação de violência. Então, ele não está aqui só para retirar crianças, né, da guarda da família, muito pelo contrário, ele está também para pensar em soluções e alternativas para cessar a violência que existe naquele meio. Então, que o fato de a gente denunciar para o Conselho Tutelar, por exemplo, ou para um centro de atenção ao idoso, né, ou para a delegacia, não quer dizer que nós estamos quebrando o vínculo com essa família, né, ou que eles vão quebrar o vínculo, não, o sigilo, mas que também é um passo para garantir esse sigilo dessa informação e o atendimento adequado também da situação de violência. Né? A segunda postura profissional que é bastante importante é que a intervenção não pode gerar mais dano, né? Então, abrir uma situação de violência, uma pessoa que chega num centro de saúde e fala sobre a violência que ela vivenciou, ela fica numa situação dolorosa, assim, ela está numa situação dolorosa e mais fragilizada, né? Então, ela já está numa situação difícil para ela, porque é difícil para todas as pessoas lidar com situações de violência. Então, quando ela consegue abrir essa informação para a gente não pode revitimizar essa pessoa, né? Então, a gente não pode julgar os comportamentos, as atitudes delas, a gente não pode julgar o fato de ela não conseguir sair dessa situação de violência. E, além disso, a gente tem que evitar que ela tenha que falar a mesma história para vários profissionais diferentes, né? Então, quanto menos vezes ela precisar repetir a história de violência, melhor vai ser o atendimento, a confiança que ela vai ter na equipe e também melhor talvez seja a adesão dela a algum tipo de tratamento, algum tipo de acompanhamento. Então, se precisar de uma intervenção da enfermagem, da agente comunitário do médico, é mais interessante que ela faça isso talvez em conjunto ou que um deles seja responsável pelo atendimento do que passar pelas 3 pessoas seguidamente, né, e ter que falar da história dela, da situação de violência várias vezes consecutivas. É importante também a gente respeitar o tempo, o ritmo e as decisões das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar bastante que cada um lida com a violência de um jeito diferente. Cada um tem o seu tempo para tomar as decisões, cada um sabe o que é melhor para si. Então, a gente tem essa postura de que não é papel da equipe de saúde da família, de nenhum profissional, acelerar esse processo, né, esse processo de aceitar o acompanhamento, de aceitar, de fazer algum tipo de tratamento, né, e não é nossa função também auxiliar na tomada de decisões da pessoa. A gente tem que orientar, dar as opções, mas quem vai tomar a decisão é a pessoa. E a gente tem que confiar de que ela sabe o que é melhor para ela. Né? Então, saber que mesmo se ela mantiver a situação de violência durante algum tempo, a gente não vai poder julgar o comportamento que ela teve naquele momento.
né? E outra coisa que é importante de colocar é que muitas vezes a pessoa que vem buscar ajuda, ela tá preparada para buscar ajuda, mas ela não está preparada para dar continuidade no processo de ajuda, né? Colocar em prática essa ajuda. Então, ela conseguiu chegar até a equipe de saúde da família, até a equipe NASF, ela conseguiu dar esse passo, mas às vezes o passo seguinte, que é fazer a denúncia na delegacia da mulher, por exemplo, fazer a denúncia no conselho tutelar, buscar um apoio psicossocial em algum outro espaço, ou até mesmo no centro de saúde, o acompanhamento mais sistemático, ela ainda não está preparada para isso. Então, a gente precisa respeitar esse momento e deixar sempre a equipe à disposição, né, o serviço à disposição. Claro que a gente tem que tomar cuidado, né, gente, de quando se trata de criança, adolescente e idoso, é obrigatório a denúncia para o conselho tutelar e para os conselhos do idoso, né, ou o serviço de proteção ao idoso. Esses serviços, eles vão fazer busca ativa, eles vão atrás da pessoa que, né, está numa situação de violência e eles vão tentar realmente fazer esse acompanhamento, né, independente da pessoa querer ou não, por tratar de segmentos mais vulneráveis, digamos assim. Mulheres e homens em idade de 18 a 59 anos, eles já têm esse poder de escolha. Eles já podem escolher se eles querem ou não fazer a denúncia na delegacia, começar um acompanhamento, né, abrir um processo contra o agressor. Então, a gente também tem que estar dando respaldo para caso eles não queiram denunciar, caso eles não queiram seguir com a denúncia, né, e fortalecer eles, para que eles consigam futuramente dar esse passo, ou então, futuramente sair da situação de violência, né. E a última ação que é importante na postura profissional é que os profissionais, nós, né, eu, vocês, a gente tem que estar ciente do impacto que essa violência causa na gente, né? Porque quando a gente já tem situações de violência, quando a gente se depara com situações de violência, muitas vezes a gente se depara com inquietações, com inseguranças, né, com ansiedades, com o fato de a gente não conseguir o acesso imediato, com essa frustração de não conseguir o acesso imediato ao serviço, a acessar, né, a violência que está acontecendo com aquele outro usuário. Então, a gente tem que aprender também a lidar com a violência como ela é para a gente, né? O que a gente sente quando a gente está numa situação de violência, o que a gente pensa, né? Como é que a gente age, e discutir isso sempre em equipe, né? Então é importante a gente priorizar espaço de discussão sobre violência, capacitação dos profissionais para que todos entendam e compreendam e discutam sentimentos, emoções, né? Ações, o que fazer, como fazer, né? E a gente se sinta mais seguro para realmente estar orientando uma vítima de violência, uma pessoa que foi vítima de violência, né? Então lembrar que cada um reage de um jeito à situação de violência e ela impacta todo mundo, inclusive nós, profissionais de saúde. Então, partindo dessa questão de identificação, né, depois que a gente identifica uma situação de violência, é importante para a gente notificar. Né? A notificação de casos de violência contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, ela deve ser feita pelas equipes de saúde da família e por todos os serviços de saúde, através de uma ficha padronizada do Ministério da Saúde, que inclui também os casos de violência autoprovocada, né? Tentativa de suicídio, automutilações, enfim. E a notificação, ela é obrigatória por lei para todos os profissionais. Então, notificar a violência é obrigatório para todos os profissionais, né? E no caso de crianças, adolescentes e idosos, a denúncia para os conselhos, né, que vão estar investigando, abrindo, né, uma investigação e acompanhando as famílias também é obrigatório. No caso, conselhos tutelares e conselhos dos direitos, né, ou conselhos ou serviços que atendam a população idosa. A notificação da violência, ela está entre os agravos monitorados pelo SINAM, que é o Sistema de Informações e Agravos de Notificação. Então, o nome da ficha é Ficha de Notificação e Investigação de Violência Doméstica, Sexual e Outras Violências, e essa ficha vai estar à disposição de vocês também, assim, né, no site do Telesaúde, eu acho que futuramente. A gente encaminhou junto com a nossa apresentação para estar junto disponibilizada para vocês. Mas eu acredito que no município de cada um, essa ficha também deve estar à disposição, né? Então, seja no serviço de vigilância, seja no centro de saúde ou até na Secretaria Municipal de Saúde, deve estar à disposição. É uma ficha nacional. Alguns municípios fazem algumas adaptações nessa ficha, mas a princípio é uma ficha unificada, geral, para todos os profissionais, né? Então, além da denúncia para conselho tutelar, para serviço de atenção ao idoso, que é obrigatório,
também a notificação para esses sistemas, né? E por que notificar a violência, né? Então, ela é importante para a gente conseguir dimensionar a demanda de casos de violência, para a gente conseguir pensar em políticas públicas e em serviços que melhor atendam a população vítima de violência. Então, se as políticas públicas e os serviços disponíveis no município são escassos, são poucos, essas informações da notificação vão servir para a gente mostrar qual é a real demanda que existe e a gente pensar realmente em ampliar essa rede de proteção, essa rede de atendimento. Outro motivo é identificar as lesões de menor gravidade, que muitas vezes não são notificadas ou que não são percebidas, a gente não está tão atento como uma situação de violência. Então, identificar as lesões também é uma função e é um objetivo dessas fichas de notificação. Conhecer a magnitude das violências dos acidentes, né, a quantidade, como é que ela atinge a população brasileira, tipificar as várias formas de violência, então qual é a escala, qual que é o que acontece mais, né, qual é enfim, a quantidade, o público-alvo, né, que acontece, quem são os agressores. Conhecer a violência silenciada, principalmente a doméstica e a sexual. Então, aquelas violências onde às vezes há um segredo entre um pacto, né, de silêncio entre o agressor e a vítima de violência. Muitas vezes isso acontece quando é violência doméstica, né, entre pais e filhos, entre membros da mesma família. Pais e filhos, entre tios e sobrinhos, entre avô e o neto, mãe e filhos, né? Então, quando ocorre esse tipo de violência, geralmente se faz um pacto de silêncio, né? Então, o medo da criança, por exemplo, uma ameaça de que, se a criança contar que o pai, né, abusou ou fez alguma coisa com a criança, bateu, para a mãe, por exemplo, a mãe vai estar correndo risco, os outros irmãos correm um risco. Então, esse medo às vezes faz com que aconteça esse silêncio. Então, quanto mais a gente conseguir quebrar esse silêncio, né, e realmente notificar, maior vai ser a abrangência das ações que a gente vai poder fazer em relação a essas situações e também mostrar que as situações de violência, elas podem ser cessadas, né? A gente tem que se meter, sim, muitas vezes em conflitos de marido e mulher, em violência contra a criança e adolescente, em violência contra o idoso, e a gente tem que tomar providência enquanto serviços de saúde para estar atendendo as vítimas de violência e, de certa forma, cessando essas situações também, né? E, por fim, para caracterizar o perfil das vítimas e dos autores da violência, né? Então, quem é o público-alvo que mais sofre de violência? Qual é o perfil dos autores, né? São homens, são mulheres, são da família, não são da família? É importante a gente relatar isso para também ter esses dados. Então, de novo, né? Casos de violência devem ser denunciados. Então, além da notificação para o SINAM, a gente também tem que denunciar para conselho tutelar, para serviço de proteção, principalmente quando se tratar de crianças, adolescentes e idosos, né? Porque a gente fala isso, mulheres e homens, essa questão da autonomia que eu falei antes, né? Eles têm essa autonomia e, infelizmente, não há nenhum serviço que vá atrás da mulher ou que vá atrás do homem que sofreu violência para estar oferecendo serviço, para estar, né, orientando o encaminhamento, enfim. Depende muito dessa questão da pessoa tomar a iniciativa e ir até o serviço de saúde ou de assistência e tal. E aí eu coloquei aqui alguns serviços que podem estar à disposição de vocês no atendimento, né, e até na denúncia dessas situações de violência. Então, a Delegacia Especializada da Mulher, Criança, do Adolescente e do Idoso, quando ela existir no município, senão as próprias delegacias de polícia gerais, né, o Centro de Referência da Mulher, da Criança e do Idoso, quando também existir no município, né, as delegacias policiais que eu falei, o Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, né, e os CREAS, quando os CREAS existir, são Centros de Referência Especializados de Assistência Social, o Ministério Público, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, do Idoso, da Mulher, né, os Conselhos Tutelares, e também tem 2 canais de comunicação que são através do telefone, né, então o Disque 100, que recebe denúncias de crianças, adolescentes e idosos, e o canal de atendimento à mulher, que é o 180, que não aceita, na verdade, denúncias. Eles aceitam que as pessoas telefonam e eles fazem o atendimento, as orientações, orientam um serviço de proteção mais próximo da residência da pessoa que está telefonando, né? E tiram algumas dúvidas que precisarem. Então, o 180, apesar de ele não receber denúncias, ele está à disposição para orientações, para esclarecimentos e para o atendimento das mulheres vítimas de violência. Depois de falar dessa questão da identificação, né, da notificação, é importante a gente colocar também que vocês, profissionais de saúde, né, equipe de saúde da família, equipe NASP,
tem um papel importante também na prevenção da violência, né, no território que vocês estão atuando. Então, ações de prevenção à violência, elas têm que priorizar a visibilidade do problema, né? Então, dar visibilidade às situações de violência que acontecem naquele território, desconstruindo o conceito de que a violência ela faz parte da natureza, né? Muito pelo contrário, a violência tem que ser reconhecidamente cultural, e por ser cultural, ela pode sim ser eliminada da convivência social. Então, é muito importante a gente ter claro isso, de que ela não é natural, não é da natureza, né? Ela faz parte de uma cultura, né? Uma cultura de violência, e ela pode sim ser eliminada na nossa convivência. Então, é importante pensar nessas ações que deem visibilidade realmente para esse problema. Então, divulgar na comunidade, de repente, os números, as quantidades, né, de situações de violência que você atende nos centros de saúde. Trabalhar com as escolas, com as creches, com outras instituições na prevenção da violência nesses espaços, né? Então, orientar crianças e adolescentes, por exemplo, de que elas têm que proteger o próprio corpo, de que elas têm que estar seguras em relação a isso, que elas não podem deixar ninguém fazer alguma coisa a elas que elas não queiram, né, que elas não aceitam, da importância de elas confiarem em alguém e denunciarem caso alguma coisa que incomode elas esteja acontecendo, né? Então, de a criança também se proteger de uma situação de violência. No caso de mulheres, pensar realmente em grupos de mulheres, né? Em grupos que trabalham em promoção de saúde, a prevenção, e trabalhar também como a mulher pode estar se protegendo em relação à violência, né? No caso de idosos também, então, mostrar que esse problema ele é cultural e dar visibilidade para ele, e pensar realmente sim em ações de prevenção no território. Então, outra, né, ação que tem que ser feita, também em relação à prevenção, mas também ao atendimento, é trabalhar numa equipe multiprofissional e criar, né, e fortalecer os espaços de atenção às vítimas de violência. Então, se no nosso município não existe isso, criar um espaço para atendimento às vítimas também pode ser uma ação que vai estar fortalecendo, né, a comunidade e tal, para estar mais atenta a essa situação que acontece, né, numa quantidade muito grande. É fundamental a gente instituir e multiplicar as redes de apoio, né? Então, a gente contar realmente com os serviços que o município oferece, né? Seja governamental, seja não governamental, mas de pensar em conhecer essa rede no nosso território. Então, uma das ações é a gente realmente perceber o que na nossa comunidade, na nossa região onde a gente atende, que tipo de serviços que são oferecidos, de saúde, de assistência, algumas ONGs, que tipo de serviços as ONGs oferecem para o nosso território, né? E trabalhar articulado com esses serviços para pensar realmente na proteção e na prevenção, né, das situações de violência no território. Lembrando sempre que a saúde é quem tem um olhar mais ampliado, digamos assim, para a gente entender, né, o conceito ampliado de saúde, que é composto por determinantes, por condicionantes. A gente tem esse olhar de que muitas vezes a escolaridade ou a falta de emprego, né, a questão da não inserção no mercado de trabalho, o desemprego, algumas situações de crise, ela pode gerar sim uma situação de violência. Então, a gente pensar que o trabalho intersetorial, ele é muito importante para a gente conseguir prevenir, né, e até dar atenção a essas vítimas. Então, pensar que é a gente que tem esse olhar ampliado, que muitas vezes, se a gente for partir de algum outro serviço, por exemplo, às vezes da educação, às vezes da assistência, às vezes tem um olhar mais voltado para aquela área onde eles estão trabalhando. Somos nós que temos esse olhar de que saúde não é só ausência de doença, né? De que a saúde tem a ver sim com habitação, com educação, com saneamento básico. Então, tendo esse olhar mais amplo da saúde, a gente consegue partir para propor ações interdisciplinares, intersetoriais, né? Que vão estar articulando realmente essa rede do território. E diante da magnitude, né, da gravidade dessa situação e da compreensão de que a violência ela é um fenômeno prevenível e evitável, né, o setor saúde ele tem que desenvolver também ações de vigilância no território, né, da sua população adscrita a cada equipe de saúde da família, de promoção de saúde, né, que também está relacionado com a questão de, né, colocar políticas públicas, de criar serviços que não existiam, né, como uma forma de também promover saúde, prevenção de doenças, de violências, né, e dos acidentes, e também o atendimento integral às pessoas que sofreram esses agravos. Então, essas também são ações que devem ser desenvolvidas pelas equipes de saúde da família quando a gente fala de prevenção e da atenção à violência na atenção primária, né?
fim, já mais ou menos finalizando, eu trouxe algumas políticas, algumas diretrizes do Ministério da Saúde, né, normativas brasileiras e leis brasileiras, que abordam e que tratam um pouquinho dessa questão da violência, né, da prevenção, da promoção dos direitos da pessoa, da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, e que vão estar diretamente relacionados e envolvidos quando a gente fala dessa questão da violência, né. Então, o primeiro que eu coloquei ali é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é uma legislação que traz os direitos da criança e do adolescente, e também aponta para o que é o papel do Conselho Tutelar, como é que ele pode atuar, e da necessidade de a gente evitar que a criança sofra por estar em situação de risco, em situação de violência, sofrendo por alguma coisa desse tipo. O Estatuto do Idoso, que vem na mesma lógica, né? Então, de pensar os direitos do idoso e a garantia de qualidade de vida, de atenção. A Lei Maria da Penha, né? Específica voltada para a violência contra a mulher. A notificação compulsória de violência contra a mulher, então a legislação que estabelece que a partir de 2003 é obrigatório sim a notificação da violência contra a mulher, como já é da criança, do adolescente, do idoso, naquela ficha de notificação que eu falei para vocês que vai estar disponível depois. As diretrizes nacionais de prevenção ao suicídio, né, então tratando dessa violência auto-infligida, né. O sistema de vigilância de violência de acidentes de serviço do Sentinela, que é o VIVA, que a gente fala, né? Que é uma portaria de 2006, e ele vem com o intuito, na verdade, de monitorar, através dessas fichas, através de outros indicadores, a situação de violência no Brasil. Então, pensando realmente nesse sentido, assim, de fazer a vigilância das violências e pensar, né, em também a articulação de serviços. O Código de Trânsito Brasileiro, né, que fala da questão dos acidentes, que muitas vezes também são ocasionados de uma forma, né, geram uma questão de violência, uma situação de violência. A Política Nacional de Atenção Básica, que fala um pouquinho do nosso processo de trabalho, né, das equipes de saúde da família e do NASP. E o Programa de Redução da Mortalidade por Acidentes de Trânsito, então, que também está relacionado à questão dos acidentes, mas que muitas vezes tem indicadores por trás que podem acarretar nessa questão da violência também, né? Uso de álcool, uso de outras drogas, né? Então, essas coisas. E para finalizar realmente, algumas referências de onde eu baseei essas informações que eu trouxe para vocês, né? Então, são 3 manuais, na verdade 3 relatórios manuais do Ministério da Saúde, né? O último é o relatório do CONAS, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e os 2 primeiros são alguns manuais que foram lançados pelo Ministério da Saúde, que falam sobre violência, trazem a contextualização, trazem um pouquinho do papel das equipes de saúde da família nesse processo, né? E que eu acho que vale vocês consultarem para saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse assunto, né? Se vocês desejarem assim. E era isso, gente. Obrigado, né, por terem participado, por estarem aqui comigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E eu estou aberta a perguntas, né? Então, começando aqui a responder as perguntas, a primeira é de Coronel Freitas. Com abuso sexual de longa data e o agressor mora em outra cidade, mas o adolescente só revelou a violência agora. Qual o procedimento que deve ser feito? Além de atendimento psicológico, que encaminhamentos são possíveis? Existe alguma notificação ou questão burocrática que deve ser preenchida? Então, nessa situação de abusos de longa data, é importante sim que a gente registre do mesmo jeito, né? É importante a gente ter esse dado. Na verdade, se a criança, adolescente, ele só relatou agora a situação, é porque talvez agora ele tenha criado coragem para estar trabalhando, né? E para estar abrindo essa situação para vocês. Então, mesmo que o agressor mora em outra localidade, mesmo que, né, não tenha mais contato com essa pessoa, a notificação ela tem que ser feita sim. Então, a ficha de notificação do Ministério tem que ser preenchida, né? Ou do município, se foi adaptada no município de vocês. E fazer o encaminhamento para ter esse registro, né, essa identificação dessa violência. E o acompanhamento mesmo desse adolescente, né, mesmo que tenha sido há muito tempo atrás, o impacto que isso causa na vida da pessoa é muito grande. Então, mesmo que já tenha acontecido há muito tempo, é importante sim o atendimento psicológico, social, né, às vezes se for o caso jurídico, a denúncia na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, para realmente entrar com esse processo, né, e ter o trâmite legal para estar penalizando o agressor, mesmo que ele mora em outra localidade, e também para estar garantindo a segurança, né, dessa pessoa, desse adolescente que notificou para vocês. Braço do Norte quer saber quem deve ser o notificador da violência, abuso, por exemplo, se a criança foi atendida primeiro no hospital e depois foi para a ESF.
Né? Então, nesse caso de que a criança ela vai para o hospital deveria ser o principal notificador, tá? Então, ele deveria ter feito a notificação. O que às vezes acontece é que a gente não sabe se um outro serviço fez essa notificação. Então, a gente também pode fazer, porque como a ficha de identificação vai com o nome, com alguns dados da pessoa que foi vítima de violência, o próprio sistema de vigilância vai ver se tem duplicidade no atendimento, né? Na notificação. Então, mesmo que ele tenha vindo primeiro no hospital e depois para vocês, é importante que vocês façam a notificação também, e a vigilância vai estar corrigindo essa duplicidade ou tá integrando os dois acompanhamentos, né? As duas notificações. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes algumas informações que precisam constar na ficha, elas não são totalmente vistas, né, ou até conseguidas no momento da primeira entrevista, do acompanhamento hospitalar, ou até mesmo no acompanhamento da equipe de saúde da família. Então, os dados que a gente pode obter no nosso acompanhamento na equipe de saúde da família na atenção primária, muitas vezes podem ser complementares ao do hospital, e aí as fichas ficarem mais completas, né? Então, é importante se notificar, e a vigilância mesmo que vai fazer esse ajuste, né, de se teve uma notificação duplicada, tá juntando as duas e deixando em uma única só mais completa. Balneário Camboriú fala que há falta de articulação entre as redes. Eles gostariam de ter o relato de experiências de trabalhos preventivos realizados nesse sentido, porque é um desafio para a equipe trabalhar a prevenção da violência na ESF. Eu acho que é um desafio mesmo, assim, a gente trabalhar com prevenção nas equipes de saúde da família e também de articulação com a rede, ela é um grande desafio para todo mundo, né? Não só para vocês, acho que para a gente também, para todo mundo também. Alguns municípios têm uma rede um pouco mais fragilizada do que outros, né? Alguns têm uma rede um pouco menor do que alguns outros municípios maiores, por exemplo. O que a gente tem que fazer é primeiro articular, então identificar quem são essa rede, quem são as instituições, os serviços que prestam realmente apoio às vítimas de violência, né? Então, pensar em fluxos, pensar em atendimento conjunto, pensar numa forma de encaminhamento para que não vire burocrático, né, essas ações. E também pensar coletivamente em ações de promoção, e aí, prevenção, na verdade, né? Promoção, prevenção. A gente pode trabalhar, vou dar um exemplo, né? Como uma ação de prevenção, eu acho que é um pouco isso, a questão do trabalho nas escolas, né, o trabalho com a comunidade mesmo. Então, de repente, rodas de conversa na comunidade, abordando a temática da violência, mostrando indicadores, mostrando números para a população e dando visibilidade a esse problema que é tão sério, né? De repente, até fazendo um processo educativo de mostrar para a população qual é a gravidade de uma situação de violência quando isso acontece. E tentando ver estratégias com a própria comunidade para garantir a segurança da pessoa ou até a cessação, né, cessar a situação de violência que está sendo vivenciada. Então, algumas comunidades, eu até, antes de vir aqui, eu estava pensando um pouco sobre isso, né, que experiências poderia estar colocando para vocês. E aí, fazendo uma comparação, talvez não muito boa, mas fazendo uma comparação, nos municípios que tem litoral, né, quando uma criança se perde na praia, não sei se vocês conhecem essa rotina de alguns lugares, alguém fica com a criança de mão dada e vai andando pela praia enquanto a população vai batendo palmas, né, para os pais conseguirem ouvir mais ou menos a localização da criança naquele momento. Então a criança vai caminhando e por onde ela vai passando, a população que está na praia vai batendo palma até a mãe chegar realmente na criança. Em algumas comunidades, eles desenvolveram alguns sistemas parecidos nessa questão de pensar na violência, de prevenir a violência, né? Então, quando algum vizinho, alguém escuta uma briga de marido e mulher, uma briga com uma criança, alguma situação de violência na rua e tal, eles começam a fazer barulho, seja com panela, seja com, né, batendo palma, fazendo alguma ação, e a comunidade toda se mobiliza fazendo esse mesmo barulho. E isso, às vezes, intimida a pessoa que está agredindo, que está, né, gerando agressão, para que ela pare ou ela, né, pense duas vezes antes de fazer isso, porque a população, a comunidade, ela vai estar envolvida. Então, esses grupos, às vezes, que a gente faz na comunidade mesmo, grupo de mulheres, grupos de homens, a reunião de conselho local de saúde, por exemplo, são ações também de prevenção, ações educativas, que podem estar sendo utilizadas para pensar em estratégias para evitar essa violência.
além do trabalho nas escolas e nas creches, que eu acho que é fundamental. Desde criança, desde pequeno, a criança saber como lidar e saber os limites e como está, né, atuando ou se comportando numa situação de risco para si, né? Então, de incentivar que tenha alguém de confiança, de que ela busque, que ela conte com alguém, seja um professor, seja um profissional de saúde, seja alguém dentro de casa, né, com que ela possa estar contando caso aconteça uma situação de violência. Acho que algumas das estratégias podem ser essas, né? Experiências mesmo, acho que a gente vai construir aos pouquinhos. Aqui, onde eu trabalho, por exemplo, cotidianamente a gente tem reuniões com o Conselho Tutelar e com as escolas e com as creches. Então, mensalmente tem uma reunião com essas instituições, onde a gente pensa realmente em trabalho na escola, em trabalho comunitário, até em discussão de alguns casos para tentar o encaminhamento de uma forma mais facilitada e mais acessível, né, aos serviços de saúde, de assistência para as vítimas de violência. Então, essas reuniões das instituições, né, que trabalham com essas famílias, com essas vítimas de violência, também é importante a gente conseguir articular. Então, arranjar um tempinho da nossa agenda mesmo, uma vez por mês, uma tarde, uma manhã, 2 horinhas, para a gente se reunir com essas instituições e pensar realmente numa proposta de trabalho coletivo, de trabalho integrado, né, e até de atendimento e também de prevenção. Outra pergunta aqui de Coronel Freitas: se algum trabalhador sofrer assédio no trabalho e não tiver prova ou testemunha, como deve agir nessa situação? Tem uma parecida de Tubarão, quando o funcionário sente-se violentado por outro membro da equipe. Né, então, assim, para ter uma relação de assédio moral no trabalho, né, é importante ter uma relação de hierarquia, né? A gente caracteriza o assédio moral quando tem hierarquia, então quando é o chefe contra, né, um subordinado e tal. Quando a relação entre pares é mais uma situação de violência mesmo do que uma situação de assédio moral, por exemplo, a gente caracteriza assim, né? Então, mesmo que ele não tenha, né, testemunhas, mesmo que ele não tenha provas do que aconteceu, essa violência ela vai afetar ele do mesmo jeito, né, independente de qualquer situação. Então, a orientação que a gente geralmente dá é que ele vá até a Delegacia Regional do Trabalho, né, se estiver no município, procure a mais próxima, as delegacias, faça um boletim de ocorrência, né, e nas Delegacias Regionais do Trabalho, elas mesmas vão encaminhar essa denúncia para monitoramento, para fiscalização, né, pela delegacia. Então, a própria delegacia muitas vezes vai até a empresa, fiscaliza o ambiente de trabalho, fiscaliza as relações de trabalho, e isso vai pelo menos, né, mostrar para essa empresa, essa instituição, de que a gente está atento e está realmente não corroborando com essa situação que aconteceu. Então, mesmo que ele não tenha testemunha, mesmo que ele não tenha provas, é importante sim ele fazer essa denúncia na DRT, e a DRT que vai dar os encaminhamentos para fiscalizar essa instituição. E até mesmo para orientar. Muitas vezes não é nenhuma fiscalização, mas é no sentido de, né, estamos vindo aqui para fazer um trabalho com a equipe de vocês, para mostrar os impactos do assédio moral, né, o quanto isso não pode acontecer na empresa. Então, está orientando mesmo, fazendo um trabalho educativo com essa empresa. Então, acho que nesses casos em que, mesmo não tendo provas e tal, denunciar, né, para a delegacia e pensar nas situações de fiscalizações de educação com as empresas também é importante, né? Essa é a orientação que eu posso dar, assim, né? Coronel Freitas quer saber se a paciente é adulta e sofre violência e não quer denúncia. Mesmo assim, deve ser feita a notificação? A notificação, sim. Né? A notificação tem que ser feita independente se a pessoa quiser ou não quiser. Porque essa notificação, é como eu falei para vocês, a importância dela é para a gente gerar dados para aumentar serviços, qualificar as políticas públicas que a gente tem voltados para essa situação. Então, mesmo que ela não queira denunciar na delegacia da mulher, fazer boletim de ocorrência, entrar com um processo judicial contra o agressor, a notificação para o SINAM ela é importante sim, né, para gerar dados, para pensar em ampliar a rede de serviços e também para a gente conseguir traçar esse perfil das vítimas, dos agressores e tal. Né? A denúncia do SINAM é importante colocar que ela não vai gerar o acompanhamento da vítima, né? Nenhum serviço deveria ligar para a pessoa que foi vítima de violência e perguntar se a pessoa está bem, se ela está acompanhando, não. Não é essa a função do SINAM. O SINAM é para levantar informações, para pensar políticas públicas, pensar em indicadores, pensar realmente em dados relacionados à violência. Então, mesmo que a pessoa não queira, a notificação ela é importante. A denúncia daí a gente não precisa fazer, porque, né, no caso da mulher, ela tem autonomia de escolher não fazer o boletim de ocorrência. O pessoal de Ilhota gostaria de saber como fazer com que o Conselho Tutelar notifique casos de violência e encaminhe para a saúde.
Como fazer para que o conselho notifique? Então, assim, o conselho tutelar ele tem um pouco desse papel de receber denúncias, né? Trabalhar com as denúncias que ele tem, então investigar e a fundo, e se comprovar a situação de violência, encaminhar para os serviços da rede para atendimento dessa população, né? Em Florianópolis, por exemplo, né, vou colocar uma situação para vocês. Assim, a gente trabalha com o conselho tutelar, como eu falei para vocês, mensalmente a gente tem uma reunião com eles, então para a gente planejar um pouco isso, de fluxo, de encaminhamento para as equipes, de como é que vai fazer essa situação. Mas a gente tem no município o Serviço Sentinela, né, que agora é o Programa de Atenção Especial à Família, que é o PAEF, e o PAEF ele vai fazer o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, o Conselho Tutelar, ele encaminha diretamente para o PAEF as situações de violência. Geralmente ele não traz para os serviços de saúde. Ele está trazendo agora por quê? Porque a gente tem uma lista de espera no PAEF, então, enquanto a gente não consegue entrar o atendimento lá naquele serviço, a gente tem recebido, né, situações do Conselho Tutelar para acompanhamento pelas equipes de saúde da família, pela psicologia, pelo serviço social, enquanto aguarda o atendimento no outro espaço, né? Eu acho que para que vocês fortaleçam essa relação com o Conselho Tutelar, é importante esse diálogo, assim. Então, de repente, marcar reuniões periódicas, né, do conselheiro que atende a região onde vocês estão inseridos, onde é a área de atenção de vocês também, né, de pensar em trabalhar articulado. Então, o conselho receber denúncias, mas também trazer, devolver outras situações, né, para o atendimento da equipe, e a equipe também levar para o conselho tutelar quando identifica alguma situação de violência contra a criança e adolescente. Então, acho que essas ações de articulação, de reuniões, de conversa, de diálogo, de participação, de fluxo, é importante até para facilitar a comunicação entre vocês e facilitar realmente o atendimento dessas pessoas, né, da criança e adolescente que foi vítima de violência. Essa é mais ou menos a orientação que a gente pode estar, né, agora dando para vocês, assim. Tubarão gostaria de saber quando o paciente chega na unidade com ferimento referindo ter caído, mas eles sabem que foi violência, o que fazer? Eu só não peguei se é adulto, é criança, idoso? Quando paciente. O paciente, tá. Então, assim, quando é uma situação de uma criança ou um adolescente... Eles falaram adulto. Adulto, tá. Quer dizer, que quando é criança ou adolescente, a gente tem que notificar, fazer denúncia, enfim, investigar. Quando é um adulto... que chega num centro de saúde afirmando que aconteceu alguma coisa e, né, que a gente vê que não tem, né, pode ser diferente do que ele está relatando, que a probabilidade de ter acontecido o que ele falou não é muito grande, assim, a gente tem uma suspeita de que aconteceu outras coisas, vítima de, né, ser, por exemplo, vítima de violência. Eu acho que a gente tem que estar aberto, né, acolher esse usuário, acolher a demanda que ele está trazendo e fazer algumas perguntas que podem estar dando uma abertura para essa pessoa conversar com a gente em relação a isso. Por exemplo, né, chega um adulto referindo dessa questão que você falou, uma ferida, um machucado, de que ele disse que foi de uma queda, que a gente vê que, na verdade, não é bem uma queda, né? Pode ser uma situação de violência. Então, a gente trabalhar, assim, investigar um pouco mais. Como é que foi essa queda? Né? Que ferimento, de onde, quanto tempo está com esse ferimento? Com que frequência acontecem essas quedas, por exemplo? Quem que mora na casa? Quem que ajudou ele a se recuperar dessa queda? A levantar ou a melhorar, né? A atender primeiro esse ferimento, enfim. Se mostrar, né? Dizer que talvez em outras situações, esse ferimento ele pode estar relacionado, né, com outras situações de violência, por exemplo. Então, a gente está abrindo esse espaço para que ele se sinta, né, acolhido, se sinta seguro em conversar com a gente sobre o que realmente aconteceu, né? Então, a gente dá essa abertura, fazer esse acolhimento, tentar abrir esse diálogo para que ele abra, né, a situação de violência, é bem importante. Então, de a gente fazer algumas perguntas indiretas ou muitas vezes diretas mesmo. Olha, o teu ferimento está indicando que não foi uma batida na porta, por exemplo, né? Que não foi uma queda no cimento. Que pode ter sido, sim, uma situação de violência. Você passou por isso? Né? Você quer conversar com a gente sobre isso? Né? Você acha que é importante? Olha, pra gente é importante saber também, né, o que aconteceu, pra gente conseguir também enfrentar da melhor forma. E se ele mesmo assim negar e tal, a gente pode dizer, olha, então assim, né, a gente vai tratar como se fosse essa queda, com o que você está relatando pra gente, mas se você precisar, existem tais serviços, né, tais possibilidades que você pode recorrer, caso você esteja disponível, caso você tenha vontade, caso você aceite. Né, e fazer a pessoa pensar um pouquinho e tomar ação, tomar a atitude que ela mais acha correta. Então, não pressionar, mas dar as opções, né, todas as opções possíveis,
para que caso ela mude de ideia, caso daqui a algum tempo ela tome uma decisão de denunciar, de relatar realmente a violência, ela esteja fortalecida para isso e ela possa contar com você com a orientação que você deu. Tubarão pergunta quando a ASS suspeita de violência sexual em menor, como abordar para poder confirmar. Né, então, assim, o papel de confirmação da violência sexual não é nosso, né? Eu acho que isso é importante deixar bem claro, assim. O profissional de saúde não tem o papel de estar indo no domicílio, de estar investigando uma situação de violência e confirmando essa situação de violência. Sendo suspeita de violência sexual, física ou qualquer tipo de violência, é obrigação da gente denunciar, né? Então, no caso de crianças e adolescentes, denunciar para o Conselho Tutelar. O que a gente pode fazer concomitante com essa denúncia ao Conselho Tutelar, porque são eles que vão investigar se realmente houve ou não uma situação de violência, é a gente começar o atendimento dessa família. Então, por exemplo, começar a ir na casa, né, fazer uma visita domiciliar com um outro argumento. Por exemplo, ver que se a caderneta de vacinação está em dia, ou se for maior, né, se for adolescente, não tem mais caderneta de vacinação, para a gente trabalhar com questão de relações dentro de casa, para a gente pensar no acompanhamento das famílias sobre a nossa área de abrangência. Então, a gente pode pensar, sim, em estratégias de estar indo fazer uma visita, chamando para um atendimento, para estar abrindo um canal de diálogo com essa família, para que ela venha trazer a situação de violência e venha confiar também nessa equipe, né? Mas a investigação propriamente dita não é nossa função, é função do Conselho Tutelar. Então, a gente encaminha para eles, quem vai investigar são eles. A gente pode fazer esse respaldo mesmo, assim, de pensar realmente em estar orientando a família, em estar tentando uma aproximação com essa família para tentar algumas possibilidades, né? Agora, por exemplo, se realmente for um caso que esteja colocando em risco a criança mesmo, né? A gente presenciou uma situação, ouviu uma situação, aí sim a gente tem que interferir de uma forma mais rápida, né? Mais eficaz, trazendo a criança para o consultório médico, trazendo a criança levando para o hospital, caso a gente presencie uma situação, né, de violência mesmo, tá? Mas assim, suspeitando mesmo, a confirmação é feita pelo conselho e a gente dá o apoio para essa família, abre um canal de comunicação para que ela possa estar, né, trazendo as informações para a gente e abrindo um pouco mais a situação de violência para os profissionais de saúde para a gente, tá? O presidente Getúlio gostaria de confirmar até que idade deverá ser acionado o Conselho Tutelar. Então, a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente traz que crianças e adolescentes são até 18 anos. Então, até 18 anos, a gente teria que fazer notificação, né? 18 anos incompletos. A gente teria que notificar o Conselho Tutelar, né? Crianças e adolescentes. O que acontece muitas vezes é que a própria rede, o próprio conselho, os próprios serviços, eles não atendem uma população, às vezes, de 15, 16, 17, dependendo da situação, por já ser, né, por já estar tomando algumas atitudes adultas, por já estar em outro contexto, enfim, uma dificuldade. A gente tem dificuldade aqui em Florianópolis, por exemplo, com a questão do tráfico de drogas, né? Então, crianças envolvidas com tráfico de drogas com 13, 14, 15 anos, o próprio Conselho Tutelar tem um pouco de dificuldade de abordar, porque sofre realmente ameaças quando ele vai estar fazendo algum tipo de intervenção. Mas em caso de violência física, sexual, psicológica, e até mesmo nessa questão de tráfico de drogas, a gente tem que denunciar sim, e aí o Conselho Tutelar tem essa responsabilidade de estar indo atrás, investigando, e se for o caso, encaminhando para a promotoria, né, da Infância e Juventude, promotoria, para o Ministério Público, né, para estar dando andamento e alguma resolução para aquela situação. O nosso papel é passar para o Conselho Tutelar, né, colocar para eles o que está acontecendo. Então, até 18 anos, né, até 17 anos, 11 meses e 29 dias, a gente tem que denunciar, né, para o Conselho Tutelar, sim. A última pergunta que eu tenho aqui é de Nova Itaberaba. O que fazer quando você encaminha uma criança com lesão de condiloma na região perianal e o perito do IGP diz que não foi violência sexual, mas sabemos que foi? Então, assim, eu acho que cada cada equipe, cada serviço tem a sua função, assim. A gente trabalha realmente em rede, né? A gente tem que trabalhar com todos esses contextos, assim. Pelo que minha experiência, um pouquinho assim, eu não sei muito bem como é que, né, vai ser o trabalho depois, mas pela minha experiência, a gente faz notificação normal, a gente faz denúncia normal, e a investigação, o acompanhamento vai ser feito realmente pelo Conselho Tutelar. E também as investigações pelo IGP e tal,
pelo ML, pelo hospital, né? Então, assim, se, por exemplo, foi colocado uma situação de violência sexual, né? Foi denunciado para o Conselho Tutelar por ser criança e adolescente. Foi feito os exames médicos no hospital, foi o IGP, o ML lá no local, fez a investigação e achou que não, né? Fez um relatório de que não, fez um laudo de que não. A gente pode buscar, enquanto equipe de saúde da família, outras opções, por exemplo, outras alternativas. Que para mim é, por exemplo, a abertura de um diálogo com essa família, com essa pessoa, com essa criança, com esses pais, né? Então, se não foi o pai, por exemplo, o genitor, né, que causou esse abuso, que fez a violência, a gente pode estar trabalhando com ele, e no caso a mãe também, né, a própria família, para estar tentando investigar e para estar tentando buscar outras informações que possam estar dando dados para acompanhamento dessa criança e adolescente, para estar indo como se fosse indo como uma violência mesmo, assim. Então a gente pode estar de repente atendendo essa família mais sistematicamente na unidade de saúde, criando esse vínculo um pouco maior com a equipe, até que algum dos membros dessa família traga pra gente que realmente aconteceu a situação de violência, né? Foi o que eu falei para vocês, um exemplo de antes, assim, né? De que a gente está atendendo uma situação parecida. A família nunca trouxe isso, né? Então, nenhum laudo, nada comprovou que teve uma situação de violência. E a gente vai investigar, vai atrás, vai criar esse vínculo com a família, até que um dos membros traga pra gente efetivamente que, olha, aconteceu isso, aconteceu tal coisa, né? A situação de violência foi assim. E aí, com essa informação que a própria pessoa trouxe, a gente vai estar mandando um relatório para o Conselho Tutelar com um pouco desse relato, para estar abrindo realmente essa nova investigação e essa nova, né, novo atendimento, né, inserir essa pessoa de novo nessa rede de atenção. Então, mesmo que às vezes venha um laudo de algum outro espaço, a gente realmente tem certeza de que é uma situação de violência, a gente pode colher e buscar outros dados para estar enviando também um relatório para contrapor um pouco esse laudo do que foi feito, né? E é mesmo assim, gente, se no própria equipe de saúde da família constatou que foi uma violência e tal, esse diagnóstico também, esse laudo também pode ir para o Conselho Tutelar para estar juntando com o processo, né? Então, para a gente estar realmente garantindo a segurança e a proteção daquela criança, daquele adolescente. Então, gente, obrigada novamente, né, por terem vindo, né, para a webconferência, por estarem aqui junto comigo. Foi uma honra estar aqui com vocês. Acho que uma experiência muito bacana, muito boa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa webconferência, né? Eu estou à disposição de vocês caso necessitem, né, para mais alguma informação, mais alguma dúvida. E eu agradeço muito mesmo, né, e boa tarde para todo mundo. Obrigada.